Trono de Vidro, capítulo 24. Selena estava deitada na cama, observando um facho de luz no chão. O luar enchia as fendas empoeiradas entre os azulejos de pedra que tornava tudo prata azulado, o que fazia se sentir como se estivesse congelada, em um momento eterno. Selena não temia a morte, embora achasse pouco reconfortante as horas escuras. Era apenas o momento em que dormia, o momento em que perseguia e matava, o momento em que as estrelas emergiam com beleza reluzente e a faziam se sentir maravilhosamente pequena e insignificante. Selena franziu a testa. Era apenas meia-noite e, embora tivesse outra prova no dia seguinte, ela não conseguia dormir. Os olhos da assassina estavam pesados demais para ler. Ela não tocava o piano por medo de outro encontro desconfortante, e certamente não se divertiria imaginando como estava o banquete. Ainda vestia o vestido azul esmeralda. Tinha preguiça demais para se trocar. A jovem percorreu com os olhos o facho de luz até onde ele sumia, sobre a parede coberta por uma tapeçaria. A tapeçaria era esquisita, velha e não fora preservada com cuidado. Imagens de animais silvestres entre as árvores inclinadas pontuavam a grande extensão. Uma mulher, o único ser humano na tapeçaria, estava de pé perto do chão. Era de tamanho real e surpreendentemente linda. Embora tivesse cabelos prateados, o rosto era jovem, e o vestido branco esvoaçante parecia se mover ao luar. Selena se sentou na cama. A tapeçaria estava oscilando levemente. A assassina olhou para a janela. Estava muito bem fechada. A tapeçaria flutuava, fracamente para fora, não para o lado. Seria possível? A pele de Selena se eriçou e ela acendeu uma vela antes de se aproximar da parede. A tapeçaria parou de se mover. A assassina estendeu a mão até a ponta do tecido e o puxou para cima. Havia somente pedra. Mas... Selena empurrou para longe as dobras pesadas da obra de arte e a enfiou atrás de um baú para mantê-las afastadas. Uma fenda vertical se estendia até embaixo na parede, diferentemente do resto, e então outra, a menos de 1 metro da primeira. As reentrâncias emergiam a partir do chão, e, logo acima da cabeça de Selena, se encontrava em uma... É uma porta! Selena pressionou o ombro sobre o azulejo de pedra. Ele cedeu um pouco e o coração dela acelerou. A jovem empurrou de novo, a vela tremeluzia em sua mão. A porta rangeu ao se mover levemente. Resmungando, Selena a empurrou e, finalmente, abriu. Uma passagem escura avultava diante dela. Uma brisa soprava nas profundezas escuras, puxando as mechas do cabelo de Selena para a frente do rosto. Ela sentiu um calafrio na espinha. Por que o vento entrava? Principalmente quando havia soprado a tapeçaria para fora. Selena olhou para trás, para a cama cheia de livros que a assassina não leria aquela noite. Ela inspirou fundo e avançou para dentro da passagem. A luz da vela revelou que era feita de pedra, e que estava coberta por uma espessa camada de poeira. Selena voltou para o quarto. Se iria explorar, precisaria de provisões. Era uma pena não ter uma espada ou uma adaga. Selena apoiou a vela. Também precisaria de uma tocha, ou pelo menos algumas velas sobressalentes. Embora pudesse estar acostumada com a escuridão, não era tolo bastante para confiar nela. Movendo-se pelo quarto, tremendo de agitação, Selena reuniu 2 novelos de lã da cesta de costura de Filipa, junto com 3 palitos de giz e uma das facas improvisadas. Ela enfiou 3 velas extras no bolso do manto, o qual havia amarrado com força ao redor do corpo. Novamente, ficou diante da passagem escura. Era terrivelmente escura, e parecia que a chamava. A brisa soprou na passagem mais uma vez. Selena empurrou uma cadeira contra a porta. Não funcionaria se ela se fechasse atrás da jovem e a deixasse trancada para sempre. A assassina amarrou um fio de lã nas costas da cadeira e deu 5 nós. Então segurou o novelo na mão livre. Caso se perdesse, aquilo a levaria de volta. Selena dobrou cuidadosamente a tapeçaria sobre a porta, para o caso de alguém aparecer. Ao caminhar pela passagem, descobriu que era fria, mas seca. Teias de aranha pendiam de toda parte e não havia janelas. Apenas uma escadaria muito longa que descia para muito além da luz de vela. Selena ficou tensa quando desceu, esperando por um único som que a enviaria correndo de volta aos aposentos. Estava silenciosa e morta e completamente esquecida. Selena segurou a vela afastada. O manto se arrastava atrás dela, deixando uma trilha limpa nas escadas cobertas de poeira. Minutos se passaram, e ela verificou as paredes em busca de entalhes ou marcas, mas não viu nada.
Seria apenas uma passagem para criados esquecida? A assassina percebeu que estava um pouco desapontada. A base das escadas surgiu logo e Selena parou diante de 3 portais igualmente escuros e impotentes. Onde estava? Tinha dificuldades de imaginar que tal espaço pudesse ser esquecido em um castelo tão cheio, mas o chão estava coberto de poeira. Nem mesmo um traço de pegada. Porque sabia como a história sempre terminava. Selena ergueu a vela até os arcos acima dos portais, em busca de qualquer escritura que dissesse respeito à morte certa que ela encontraria se entrasse em um dos portais específicos. A assassina avaliou o novelo de lã na mão. Era pouco mais de um montinho de lã no momento. Selena apoiou a vela no chão e amarrou outro novelo à ponta da lã. Talvez devesse ter levado mais um. Bem, pelo menos ainda tinha o giz. Selena escolheu a porta do meio, somente porque estava mais próxima. Do outro lado, a escadaria continuava para baixo. Na verdade, ia tanto para baixo que a jovem imaginou se estava sob o castelo. A passagem ficou bastante úmida e bastante fria, e a vela que carregava tremeluzia sob a umidade. Havia muitos arcos agora, mas Selena optou por seguir em frente, na direção da umidade que crescia a cada centímetro. A água escorria pelas paredes, e as pedras ficaram escorregadias com qualquer que fosse o fungo que crescera ao longo dos séculos. Os sapatos de veludo vermelho pareciam lisos e finos contra a umidade da câmara. Ela teria considerado voltar se não fosse pelo som que aumentava. Era água corrente, devagar. Na verdade, conforme caminhava, a passagem ficava mais clara. Não era a luz de uma vela, mas a luz tênue e branca do lado de fora, da lua. O novelo de lã acabou, e Selena o deixou no chão. Não havia mais curvas para marcar. Ela sabia o que era aquilo. Ou melhor, não ousava esperar que fosse de fato o que acreditava ser. Selena se apressou pelo caminho. Escorregou 2 vezes. O coração batia tão alto que ela achou que os ouvidos estourariam. O arco surgiu, e além dele, Selena encarou o esgoto que corria, fluindo diretamente para fora do castelo. Tinha um cheiro desagradável no mínimo. Ela ficou de pé ao lado, examinando o portão aberto para um córrego amplo que, sem dúvida, desaguava no mar ou no Avery. Não havia vigias. Nenhuma fechadura, exceto pela cerca de ferro que pairava acima da superfície da água, erguido o suficiente para permitir que lixo passasse. 4 pequenos barcos estavam amarrados em cada margem. E havia diversas outras portas, algumas de madeira, algumas de ferro, que levavam àquela saída. Era provavelmente uma rota de escape para o rei, embora de acordo com as condições semi-apodrecidas de algum dos barcos. Selena se perguntou se ele sabia que ela existia. A assassina caminhou até a cerca de ferro e passou a mão por um dos espaços. O ar da noite estava frio, mas não congelante. Árvores avultavam logo além do córrego. Ela devia estar nos fundos do castelo, na lateral que dava para o mar. Haveria algum vigia do lado de fora? Selena encontrou uma pedra no chão, um pedaço do teto que havia caído, e a atirou na água, além do portão. Nenhum ruído de armadura se mexendo, nenhum resmungo ou xingamento. Ela observou o outro lado. Havia uma alavanca que erguia o portão para os barcos. Selena apoiou a vela no chão, removeu o manto e apoiou um dos pés no portão, então outro. Seria tão fácil erguer o portão. Ela se sentia inconsequente e selvagem. O que estava fazendo em um palácio? Por que ela, a assassina de Adarlan, estava participando de uma competição absurda para provar que era melhor? Ela era a melhor. Estavam sem dúvida bêbados agora. Todos eles. Selena poderia pegar um dos barcos menos antigos e desaparecer na noite. Ela começou a descer o portão. Precisava do manto. Ah, eram tolos se achavam que podiam domá-la. O pé da assassina escorregou em uma fresta cheia de lodo, e Selena mal conteve o grito quando se agarrou às barras de ferro, xingando ao bater com o joelho no portão. Agarrada à grade, ela fechou os olhos. Era apenas água. Selena se tranquilizou. Permitiu que os pés encontrassem apoio novamente. A luz estava quase ofuscante, tão brilhante que mal se podia ver as estrelas. Ela sabia que poderia escapar facilmente e que seria tolice fazer isso. O rei a encontraria, de alguma forma. E Kael cairia em desgraça e seria deposto. E a princesa Neemia ficaria sozinha na companhia de imbecis e bem... Selena esticou as costas. O queixo se elevou. Ela não fugiria deles como se fosse uma criminosa comum. Ela os enfrentaria o rei, e conquistaria a liberdade de um modo honroso.
E por que não tirar vantagem da comida e do treinamento de graça por mais algum tempo? Sem falar que precisaria estocar provisões para a fuga, e isso poderia levar semanas. Por que a pressa? Selena voltou para a margem, de onde viera, e pegou o manto. Ela venceria, e depois de vencer, se quisesse escapar da servidão do rei, bem, agora tinha uma rota. Mesmo assim, a assassina teve dificuldade para sair da câmara. Estava contente pelo silêncio da passagem conforme subia. As pernas queimavam por causa de tantos degraus. Era a coisa certa a se fazer. Selena logo se viu diante dos outros 2 portais. Que outros desapontamentos encontraria neles? Havia perdido o interesse. Mas a brisa soprou de novo, e tão forte na direção do arco mais à direita, que Selena deu um passo na direção dele. Os pelos de seus braços se arrepiaram quando a jovem viu a chama da vela se curvar para a frente, apontando para a escuridão, que parecia mais forte do que em todo o resto. Sussurros se entremeavam à brisa, falando com ela, em línguas esquecidas. Selena estremeceu e decidiu ir na direção oposta, pegar o portal da esquerda. Seguir sussurros no dia de Samhain só poderia levar a problemas. Apesar da brisa, a passagem era quente. A cada passo acima da escadaria ondulante, os sussurros desapareciam. Para cima e para cima. A respiração pesada e os passos ruidosos de Selena eram os únicos sons. Não havia passagens curvas depois que a jovem chegou ao topo, mas um corredor reto que parecia se estender para sempre. Ela o seguiu, os pés já cansados. Depois de algum tempo, Selena ficou surpresa ao ouvir a música. Na verdade, era o som de uma grande festa. Havia luz dourada à frente, que entrava por uma porta ou por uma janela. Selena virou em um canto e subiu um pequeno lance de degraus que levava a um corredor, significativamente menor. Na verdade, o teto era tão baixo que Selena precisou se curvar conforme seguia em direção à luz. Não era uma porta, nem uma janela, mas uma fenda de bronze. Selena piscou diante da luz quando olhou para cima, para o banquete no salão principal. Seriam aqueles túneis para espionagem? Ela franziu a testa com o que viu. Mais de 100 pessoas comendo, cantando, dançando. Lá estava Cale, sentado ao lado de um velho, conversando e gargalhando. A felicidade do capitão fez o rosto de Selena corar, e ela apoiou a vela no chão. Olhou para a outra ponta do enorme salão. Havia algumas fendas logo abaixo do teto. Embora assassina, não conseguisse ver outros olhos semicerrados além do metal ornamentado. Selena desviou o olhar para os dançarinos. Entre eles estavam alguns dos campeões, vestidos em roupas finas, mas não o suficiente para esconder a dança sofrível. Nox, que agora havia se tornado seu parceiro de luta e treino, dançava também, talvez de uma forma um pouco mais elegante do que os outros, embora Selena, mesmo assim, sentisse pena das damas que dançavam com ele. Mas os outros campeões tiveram permissão de comparecer? Selena se agarrou à fenda e pressionou o rosto contra ela para ver melhor. Certamente, havia mais campeões sentados às mesas. Até mesmo Pelor, de rosto espinhento, estava sentado ao lado de Cale. Um assassino moleque de 5ª categoria. Selena exibiu os dentes. Como ousavam negar um convite para ela ir ao banquete? A pressão em seu peito amenizou, apenas um pouco, quando não viu o rosto de Caim entre os festejadores. Pelo menos, o haviam mantido trancado em uma gaiola também. Selena viu o príncipe herdeiro dançando e rindo com alguma idiota loira. Ela queria odiá-lo por ter lhe negado o convite. Era a campeã dele, afinal de contas. Mas tinha dificuldade para deixar de encará-lo. Selena não desejava conversar com Dorian, mas apenas olhar para ele, para aquela graciosidade incomum e a gentileza nos olhos do príncipe que a fizera lhe contar sobre Sam. Embora pudesse ser um Havillard, ele era... Bem, Selena queria muito beijá-lo. A assassina fez uma careta quando a dança terminou e o príncipe herdeiro beijou a mão da mulher loira. Selena se afastou da fenda. Ali acabava o corredor. Ela olhou de volta para o banquete e viu Cale se levantar da mesa e começar a abrir caminho para fora do salão principal. E se fosse aos aposentos dela e não a encontrasse? Não havia prometido levar algo do banquete para Selena? Resmungando ao pensar em todos os degraus que agora precisaria subir, Selena pegou a vela e o novelo e correu na direção do conforto de tetos mais altos, enrolando o novelo conforme seguia. Para baixo e para baixo, ela correu, descendo os degraus de 2 em 2. Selena irrompeu pelos portais
e disparou escadaria acima até o quarto. A pequena luz aumentava a cada salto. Cale a jogaria nas masmorras se a encontrasse em alguma passagem secreta, principalmente se a passagem secreta levasse para fora do castelo. Selena estava suando quando chegou aos aposentos. Ela chutou a cadeira para longe, fechou a porta, puxou a tapeçaria sobre ela e se atirou na cama. Depois de horas se divertindo no banquete, Dorian entrou nos aposentos de Selena, sem saber o que, exatamente, estava fazendo no quarto de uma assassina às 2 horas da manhã. A cabeça dele girava devido ao vinho, e estava tão cansado de tanto dançar, e tinha quase certeza de que caso se sentasse, dormiria. Os aposentos da jovem estavam silenciosos e escuros. E Dorian entreabriu a porta do quarto dela para olhar do lado de dentro. Embora estivesse dormindo na cama, Selena ainda vestia aquele vestido esquisito. De alguma forma, parecia muito mais adequado agora que ela estava jogada sobre o cobertor vermelho. Os cabelos dourados de Selena estavam espalhados ao redor da cabeça, e um borrão rosado que lhe cobria as bochechas. Um livro estava ao lado da assassina, aberto e ainda esperando que ela virasse a página. Dorian permaneceu à porta, temeroso de que Selena acordasse caso ele desse mais um passo. Bela assassina. Mas não havia nada de assassina no rosto dela. Nenhum traço de agressividade ou sede de sangue nas feições. O príncipe a conhecia de alguma forma. E sabia que ela não lhe faria mal. Fazia pouco sentido. Quando conversavam, por mais que as palavras de Selena fossem afiadas, ele se sentia à vontade, como se pudesse dizer qualquer coisa. E ela deveria sentir o mesmo, depois de ter lhe contado sobre Sam, quem quer que fosse. Então, ali estava Dorian, no meio da noite. Ela flertara com ele, mas fora real? O príncipe ouviu um passo e viu Cale do outro lado do saguão. O capitão caminhou até Dorian e agarrou o príncipe pelo braço. Dorian sabia que não deveria lutar enquanto o amigo o arrastava pelo saguão. Então os dois pararam diante da porta para o corredor. "O que está fazendo aqui?" ciciou Cale, baixinho. "O que você está fazendo aqui?" replicou Dorian, tentando manter a voz baixa. Era a melhor pergunta também. Se Cale passava tanto tempo avisando sobre os perigos de se aproximar de Selena, o que ele estava fazendo ali no meio da noite? "Por Wyrd, Dorian, ela é uma assassina. Por favor, diga-me que não esteve aqui antes." Dorian não conseguiu conter o risinho. "Nem mesmo quero uma explicação. Apenas saia, seu idiota inconsequente. Saia." Cale agarrou o príncipe pelo colarinho do casaco e Dorian poderia ter socado o amigo se Cale não fosse rápido como um raio. Antes que percebesse, o príncipe foi atirado, bruscamente, no corredor, e a porta se fechou e se trancou atrás dele. Dorian, por algum motivo, não dormiu bem naquela noite. Cale Ashfall respirou fundo. O que estava fazendo ali? Tinha algum direito de tratar o príncipe herdeiro de Adarlan daquela forma quando ele mesmo estava agindo contra a razão? Não entendia a raiva que havia surgido quando viu Dorian de pé à porta. Não queria entender aquele tipo de raiva. Não era ciúme, mas algo além disso. Algo que transformava o amigo em outra pessoa. Alguém que não conhecia. Cale tinha quase certeza de que Selena era virgem. Mas será que Dorian sabia? Isso provavelmente o interessava ainda mais. O capitão suspirou e abriu a porta com cuidado, encolhendo-se quando ela rangeu alto. Selena ainda estava com as roupas, e embora parecesse linda, isso não fazia nada para mascarar o potencial mortífero que jazia por baixo. Estava presente no maxilar forte da jovem, na curva das sobrancelhas, na perfeita quietude da forma de Selena. Ela era uma lâmina afiada, feita pelo rei dos assassinos para o próprio lucro. Era um animal adormecido, um felino da montanha ou um dragão. E as marcas de poder da jovem estavam por toda parte. Cale balançou a cabeça e entrou no quarto. Ao som das passadas dele, Selena abriu um dos olhos. "Não é de manhã", resmungou ela e rolou para o lado. "Trouxe um presente para você." O capitão se sentia imensamente tolo e, por um momento, considerou sair correndo dos aposentos da jovem. "Um presente?" falou Selena, com mais clareza, virando-se para ele e piscando. "Não é nada. Estavam distribuindo na festa. Apenas me dê sua mão." Era uma mentira, em parte. Distribuíram as lembranças às mulheres da nobreza como favores.
e Kayle pegou uma da cesta quando foram distribuídas. A maioria das mulheres jamais as usaria. Seriam jogadas fora ou dadas à criada preferida. Deixe-me ver. Selena estendeu um braço de forma preguiçosa. Kayle vasculhou os bolsos e pegou o presente. Aqui. Ele colocou na palma da mão de Selena. Ela o examinou com um sorriso sonolento. Um anel. Selena colocou no dedo. Que lindo! Era simples, feito de prata. O único ornamento consistia na ametista do tamanho de uma unha, incrustada no centro da joia. A superfície da pedra era lisa e redonda, e reluzia para a assassina como um olho roxo. Obrigada, disse ela, com as pálpebras se fechando. Você está de vestido, Selena. A vermelhidão nas bochechas de Kayle não queria sumir. Trocarei em um momento. O capitão sabia que ela não trocaria. Só preciso descansar. Então ela estava dormindo, uma das mãos sobre o seio, o anel acima do coração. Com um suspiro desconcertante, o capitão pegou um cobertor no sofá próximo e jogou sobre a jovem. Ele ficou tentado a retirar o anel do dedo dela, mas... Bem, havia algo de pacífico a respeito da assassina. Esfregando o pescoço, o rosto ainda queimando, Kayle saiu dos aposentos de Selena, imaginando como, exatamente, explicaria aquilo a Dorian no dia seguinte. Trono de Vidro, capítulo 25. Selena sonhou. Ela estava caminhando pela longa passagem secreta de novo. Não tinha uma vela, nem um novelo de lã para guiá-la. Tinha escolhido a porta à direita, pois os 2 outros estavam úmidos e pouco acolhedores. E aquele parecia ser aconchegante e agradável. E o cheiro não era cheiro de orvalho, mas de rosas. A passagem serpenteava e girava, e Selena se viu descendo um lance estreito de escadas. Por algum motivo que não conseguia discernir, evitava roçar contra as pedras. A escadaria girava para baixo, dando voltas e mais voltas, e a assassina seguia direto o cheiro de rosas sempre que outra porta surgia. Assim que se cansou de caminhar tanto, chegou à base de um lance de escadas e parou. Estava diante uma antiga porta de madeira. Uma aldrava de bronze, com formato de caveira, estava no centro da porta. Parecia estar sorrindo. Selena esperou por aquela brisa horrível, ou até que ouvisse alguém gritar, ou que ficasse frio e úmido. Mas ainda estava acolhedor, e ainda tinha um cheiro delicioso. Então a assassina, com um pouco de coragem, abriu a maçaneta. Sem um ruído, a porta se abriu. Selena esperava encontrar um quarto escuro e aquecido, mas aquilo era algo bem diferente. Um facho de luar irrompia por um pequeno buraco do teto e recaía sobre o rosto de uma linda estátua de mármore, que jazia sobre uma placa de pedra. Não, não era uma estátua. Era um sarcófago. Era uma tumba. Árvores invadiam o teto de pedra e se estendiam acima da figura feminina. Um segundo sarcófago fora colocado ao lado da mulher e retratava um homem. Porque o rosto da mulher estava banhado em luar e o do homem estava na escuridão. Ele era bonito. A barba era curta, o semblante amplo e claro, e o nariz era reto e determinado. O homem segurava uma espada de pedra entre as mãos. O punho da arma repousava sobre o peito dele. Selena perdeu o fôlego. Havia uma coroa sobre a cabeça do homem. A mulher também usava uma coroa. Não era algo brega e enorme, mas um vértice fino com uma gema azul incrustada no centro, a única joia na estátua. O cabelo da mulher, longos e ondulados, cascateavam ao redor da cabeça e caíam na lateral da tampa do sarcófago de modo tão vívido que Selena poderia ter jurado que era real. O luar se projetou sobre o rosto da figura, e a mão de Selena tremeu quando a assassina a esticou e tocou a bochecha lisa da jovem. Estava fria e dura, como uma estátua deve ser. Que rainha você foi? Falou Selena, em voz alta, reverberando as palavras pela câmara silenciosa. Ela passou uma das mãos sobre os lábios, então sobre as sobrancelhas. Os olhos de Selena se semicerraram. Havia uma marca sutil gravada na superfície, praticamente invisível aos olhos. A jovem percorreu a marca com o dedo, uma e outra vez. Depois de decidir que o luar deveria estar clareando o entalhe, Selena sombreou o local com a mão. Um losango perfurado por 2 flechas nas laterais, com uma linha vertical no meio. Era a marca de Wyrd que vira mais cedo. Selena recuou diante dos sarcófagos, sentindo frio de repente. Aquele era um lugar proibido. A assassina tropeçou em alguma coisa e,
Enquanto cambaleava, reparou no chão. Ficou boquiaberta. Estava coberto de estrelas, entalhes protuberantes que espelhavam o céu noturno. E o teto retratava a terra. Por que estavam invertidos? Ela olhou para as paredes e levou uma das mãos ao coração. Inúmeras marcas de Weird estavam desenhadas na superfície. Espirais e arabescos, linhas e quadrados. As marcas de Weird menores formavam outras, maiores, e as maiores formavam umas ainda maiores. Até que parecesse que o cômodo inteiro significava algo que Selena não poderia, de jeito algum, entender. A jovem olhou para os caixões de pedra. Havia algo escrito aos pés da rainha. Selena se inclinou na direção da figura feminina. Ali, em letras de pedra, podia ser lido: Ah, fenda do tempo. Fazia pouco sentido. Deveria ter sido governantes importantes e intensamente antigos, mas... Selena se aproximou da cabeça mais uma vez. Havia algo tranquilizador e familiar a respeito do rosto da rainha. Algo que lembrava Selena do cheiro de rosas. Mas ainda havia algo deslocado em relação a ela. Algo esquisito. A jovem quase gritou quando as viu. As orelhas pontiagudas e arqueadas. As orelhas do povo feérico. Os imortais. Mas nenhum feérico se casara com um Haviliard em quase 1000 anos. E existira somente uma, e era mestiça. Se aquilo fosse verdade, se ela fosse feérica, ou meio feérica, então ela era... Selena cambaleou, afastando-se da mulher, e se chocou contra a parede. Uma camada de poeira voou no ar ao redor da assassina. Então aquele homem era Gavin, o primeiro rei de Adarlan, e aquela era Helena, a primeira princesa de Terrassen, filha de Brennan, e mulher e rainha de Gavin. O coração de Selena batia tão violentamente que ela se sentiu enjoada, mas não conseguia fazer os pés se moverem. Não deveria ter entrado na tumba. Não deveria ter se aventurado nos lugares sagrados dos mortos se estava tão manchada e imaculada por seus crimes. Algo a perseguiria, assombraria e a torturaria por ter perturbado a paz deles. Mas por que a tumba dos dois estava tão negligenciada? Por que ninguém fora honrar os mortos naquele dia? Por que não havia flores sobre a cabeça de Helena? Por que Helena Galatnius Havilier estava esquecida? Contra a parede mais afastada da câmara, havia pilhas de joias e de armas. Uma espada era exibida com proeminência, diante de uma armadura dourada. Selena conhecia aquela espada. Ela se direcionou ao tesouro. Era a espada lendária de Gavin, a espada que empunhara nas guerras ferozes que quase haviam dividido o continente, a espada que derrotara o Senhor das Trevas, Erawan. Mesmo depois de 1000 anos, não estava enferrujada. Embora a magia pudesse ter desaparecido, parecia que o poder que forjara a lâmina ainda vivia. Damaris, sussurrou a jovem, pronunciando o nome da espada. Você conhece a história, falou uma voz feminina e branda, e Selena se sobressaltou, gritando ao tropeçar em uma lâmina e cair em um baú cheio de ouro. A voz gargalhou. Selena tentou agarrar uma adaga, um candelabro, qualquer coisa, mas então viu a dona da voz e congelou. Era incrivelmente linda. Os cabelos prateados fluíam ao redor do rosto jovial como um rio de luar. Os olhos da mulher eram de um azul cristalino e reluzente, e a pele dela era branca como alabastro, e as orelhas levemente pontiagudas. — Quem é você? Perguntou a assassina aos sussurros, sabendo a resposta, mas querendo ouvi-la. Você sabe quem eu sou, respondeu Helena Haviliard. A aparência da rainha fora perfeitamente reproduzida no sarcófago. Selena não se moveu de onde havia caído, dentro do baú, apesar de a coluna e as pernas estarem latejando. Você é um fantasma? Não exatamente, replicou a rainha Helena, ajudando Selena a se levantar do baú. A mão dela estava fria, mas era sólida. Não estou viva, mas meu espírito não assombra este lugar. A rainha olhou para o teto e sua expressão ficou séria. Arrisquei muito para vir aqui esta noite. Selena, apesar de não querer, deu um passo para trás. Arriscou? Não posso ficar por muito tempo, nem você, disse a rainha. Que tipo de absurdo era aquele? Estão distraídos agora, mas... Helena Haviliard olhou para o sarcófago do marido. A cabeça de Selena doeu. Gavin Haviliard estava distraindo alguma coisa lá em cima?
Quem precisa ser distraído? Os 8 guardiões. Você sabe de quem eu falo. Selena encarou a rainha inexpressiva, mas então entendeu. As gárgulas no relógio da torre? A rainha assentiu. Elas vigiam o portal entre nossos mundos. Conseguimos ganhar algum tempo, e eu pude fugir. Helena segurou os braços de Selena. Para surpresa da assassina, doeu. Você precisa ouvir o que eu disser. Nada é coincidência. Tudo tem um propósito. Você deveria vir para esse castelo, assim como deveria ser uma assassina. Aprender as habilidades necessárias para sobreviver. O enjoo voltou. Selena esperava que a rainha não falasse do que o coração da assassina se recusava a se lembrar. Esperava que a assassina não mencionasse o que Selena passara tanto tempo esquecendo. Algo maligno vive neste castelo. Algo pernicioso bastante para fazer com que as estrelas estremeçam. Esta malícia ecoa em todos os mundos, continuou a rainha. Você deve impedi-la. Esqueça suas amizades. Esqueça suas dívidas e juramentos. Destrua essa coisa antes que seja tarde demais. Antes que um portal tão grande seja aberto e seja impossível desfazer. A cabeça da rainha se virou, como se tivesse ouvido alguma coisa. Ah, não há tempo, disse Helena revirando os olhos. Você deve vencer essa competição e se tornar campeã do rei. Você entende as súplicas do povo. Erileia precisa de você como campeã do rei. Mas o que... A rainha levou a mão ao bolso. Não devem pegá-la aqui. Se pegarem, tudo estará perdido. Use isso. Helena empurrou algo frio e metálico para as mãos de Selena. Ele a protegerá do caminho. A rainha arrastou Selena até a porta. Você foi trazida para cá esta noite, mas não por mim. Eu fui trazida para cá também. Alguém quer que você aprenda. Alguém quer que você veja. A cabeça de Helena virou para o lado, quando um grunhido irrompeu no ar. Eles estão vindo, sussurrou ela. Mas não entendo. Eu não sou quem você pensa que sou. A rainha Helena apoiou as mãos sobre os ombros de Selena e beijou-lhe a testa. Um coração corajoso é muito raro, disse ela com uma tranquilidade repentina. Deixe que ele a guie. Um grunhido distinto estremeceu nas paredes e tornou o sangue de Selena gélido. Vá, disse a rainha, empurrando Selena para o corredor. Corra! Sem precisar de mais encorajamento, a jovem subiu as escadas aos tropeços. Selena seguiu tão rápido que mal tinha ideia para onde ia. Ouviu-se um grito abaixo e grunhidos, e o estômago de Selena subiu à garganta conforme a jovem se impulsionava para cima. A iluminação dos aposentos surgiu, e, conforme se aproximava, a assassina ouviu um grito, fraco atrás de si, quase de percepção e ódio. Selena disparou para dentro do quarto e só viu a cama antes de tudo ficar escuro. Os olhos de Selena se abriram. Ela estava respirando, com dificuldade, e ainda usava o vestido, mas estava segura no quarto. Por que tinha uma tendência tão grande para sonhos estranhos e desagradáveis? E por que estava sem fôlego? Encontre e destrua a coisa maligna que espreita o castelo de fato. Selena se virou para o lado, e teria caído no sono de novo com satisfação se não fosse pelo metal pressionando a palma de sua mão. Por favor, que seja o anel de Kayle. Mas a assassina sabia que não era. Em sua mão havia um amuleto dourado do tamanho de uma moeda em uma corrente delicada. Selena lutou contra a vontade de gritar. Feitos de camadas entrelaçadas de metal, dentro da borda redonda do amuleto estavam 2 círculos sobrepostos, um sobre o outro. No espaço entre eles havia uma pequena gema azul, que dava ao centro do amuleto a aparência de um olho. Uma linha cortava a coisa toda. Era lindo e esquisito e... Selena olhou para a tapeçaria. A porta estava entreaberta. A jovem saltou da cama e se atirou contra a parede com tanta força que seu ombro fez um ruído feio de estalo. Apesar da dor, Selena correu até a porta e a fechou bem. A última coisa de que precisava era o que quer que estivesse lá embaixo acabasse em seus aposentos, ou que Helena aparecesse de novo. Ofegante, Selena deu um passo para trás e analisou a tapeçaria. A figura da mulher se erguia de trás do baú de madeira. Com um sobressalto, percebeu que era Helena. A rainha estava de pé exatamente onde ficava a porta. Marcação inteligente. Selena colocou mais lenha na lareira e rapidamente vestiu a camisola. Então foi para a cama, agarrada à faca improvisada.
O amuleto estava onde o havia deixado. Ela novamente se lembrou. Ele vai protegê-la. Selena olhou mais uma vez para a porta. Nenhum grito, nenhum grunhido, nada que indicasse o que acabara de acontecer. Mesmo assim, Selena se xingou por isso, mas apressadamente colocou a corrente ao redor do pescoço. Era leve e acolhedora. Depois de puxar as cobertas até a altura do queixo, a jovem fechou os olhos bem apertados e esperou que o sono viesse ou que garras a puxassem para decapitá-la. Não tinha sido um sonho. Se tinha sido apenas uma alucinação, Selena agarrou o colar. Torne-se campeã do rei. Poderia fazer isso. Ela faria isso de toda forma. Mas quais eram os motivos de Helena? Erileia precisava de um campeão do rei que fosse alguém que entendia o sofrimento das massas. Isso parecia bastante simples, mas por que Helena teve que lhe dizer tudo isso? E como isso se encaixava com a primeira ordem? Encontrar e destruir o mal que espreitava o castelo. Selena inspirou para se acalmar, aninhando-se mais nos travesseiros. Que tola era por abrir a porta secreta no Samhain. Será que tinha causado tudo aquilo a si mesma? Selena abriu os olhos e observou a tapeçaria. Algo maligno vive neste castelo. Destrua. Não tinha muito com o que se preocupar no momento? Cumpriria o segundo comando de Helena, mas o primeiro, isso poderia causar-lhe problemas. Não era como se pudesse sair investigando pelo castelo quando e onde quisesse também. Mas, se houvesse ameaça do tipo, então não era apenas a vida de Selena que estava em risco. E embora fosse mais feliz se alguma força maligna, por algum motivo, destruísse Cain, Perrington, o rei e Caltain Rompier, se Neemia ou mesmo Kael e Dorian fossem, de alguma forma, feridos... Selena inspirou e estremeceu. O mínimo que podia fazer era investigar a tumba em busca de provas. Talvez descobrisse algo em relação ao propósito de Helena. E se isso não levasse a nada, bem, ao menos teria tentado. A brisa fantasmagórica fluía para dentro do quarto com cheiro de rosas. Levou um bom tempo até que Selena caísse em um sono perturbado.